Glória a Deus, que bom que você está aqui, que bom te ver. Meus irmãos, eu quero ministrar uma palavra e acredito eu que se ele não está no ranking de salmos mais conhecido, eu não sei qual outro estaria. E ele só não é o menor salmos da Bíblia, porque ele perde para o Salmo 100. Ele perde para o Salmo 117, que só tem 2 versículos. E aí esse é pequeno mesmo. Mas talvez ele é um dos menores salmos. Nem por isso ele deixa de ser o menos profundo, muito pelo contrário. É um salmo muito profundo. Eu ministrei um pedacinho dele na segunda-feira de manhã aqui, às 9 horas da manhã. E foi um pedacinho mesmo. Foi coisa de 20 minutos, meia hora, não deu para falar muita coisa. Eu espero que hoje dê para falar pelo menos uma boa parte disso que eu separei para falar sobre este salmo sensacional. E você já deve imaginar qual que é. Vamos ver se alguém responde. Que salmo que eu estou falando? Chuta. Qual? 23. Aí, acertou, tá vendo? Salmo 23. Abre lá. Essas palavras tão amáveis desse salmo estão emolduradas penduradas em sagões de hospitais, rabiscadas nas paredes de presídios, estão sendo citadas pelos vigorosos e cochichadas pelos moribundos. Nessas linhas que nós vamos ler daqui a pouquinho, marinheiros têm achado um porto seguro, os amedrontados têm encontrado um pai. E os que lutam pela sua vida estão encontrando um amigo, através desse salmo. E por ser tão profundamente amado, ou amada, a passagem, ela é vastamente conhecida. Você pode apontar um ouvido onde essas palavras jamais caíram. Você pode me dizer, talvez, será quem não conhece esse salmo? Já foram inúmeras músicas, centenas e milhares de canções traduzidas em várias línguas. E talvez um desses corações que mais precise hoje seja o meu e o seu coração. Que a profundidade desses versos possam tocar nosso coração nesse dia. Que a preocupação conosco que Davi teve ao escrever esse salmo possa te fazer se sentir seguro, não nos braços de Davi, porque ele já não existe mais, mas nos braços eternos do Senhor. Eu vou ler uma vez o salmo, e eu quero depois que você leia, se você puder, em voz alta, claro. E diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto às águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Você pode ler aí em voz alta? Pode ser na versão no telão, a gente lê tudo na mesma versão. Salmo 23, verso 1.
Todo mundo, vai, 1, 2, 3, leia bem bonito. Aleluia. Aleluia. Que afinidade você experimenta com essas palavras? Para onde esses versos transportam você? Seria ao pé de uma lareira, à beira de uma cama, junto a um túmulo? Davi está preocupado com um risco muito grande que eu e você corremos, de olhar para Deus e de acreditar num Deus muito menor ou infinitamente menor do que Ele realmente é. Antes que a ponta da sua pena comece a escrever esse salmo, ele insiste comigo e com você, para que a gente tome cuidado e evitar ao máximo acreditar nesses deuses menores da nossa própria fabricação. Aí você diz, mas aonde ele diz isso? Ele diz isso nas 2 primeiras palavras desses salmos. O Senhor. Com as primeiras palavras desse salmo, Davi está se dispondo a nos livrar do peso de carregar a fé numa divindade menor que não é Deus. Porque embora depois disso ele vai falar sobre pastos verdejantes, e ele vai nos trazer uma proposta de descanso, ele vai descrever, por exemplo, um tempo muito tenso que a gente passa na vida e a gente tem que passar, que são os vales da sombra da morte. Mas o poema de Davi não é uma celebração à morte. Ele vai contar, inclusive, sobre a casa eterna de Deus, para onde nós estamos caminhando todos os dias inexoravelmente. Agora eu te pergunto, por que Davi escreveu o Salmo 23? E eu mesmo te respondo. Para edificar em nós a confiança em Deus. Para nos recordar todos os dias de quem realmente Deus é. Em apenas 105 palavras que estão nesse salmo, estas 105 palavras são apenas para explicar as 2 primeiras. O Senhor. Dentre tantas outras coisas que a gente tem que deixar de carregar na vida, a maior delas certamente é a fé num Deus que nós fabricamos, ou num Deus que não existe. Como assim, pastor? Porque às vezes a gente encara Deus como um gênio da garrafa, por exemplo. É uma das fabricações mais usadas por nós. Quem é o gênio da garrafa? É aquele ser místico, sobrenatural, que habita dentro de uma lamparina, de uma garrafa, bonita até. E que quando você se encontra com essa garrafa, e você esfrega essa garrafa, de dentro da garrafa sai um gênio, que para nós é Deus. E aí ele fala para nós, faça os seus pedidos. O bom desse Deus que a gente fabrica, é que ele não nos exige absolutamente nada. Ou seja, continue com a vida que você está levando. Ele não se importa com isso. Porque, na verdade, a única coisa que importa nessa hora, para esse Deus que nós criamos, o gênio da lâmpada, é que você tirou ou libertou Deus de dentro da lâmpada. Então as pessoas chegam na igreja e você pode me perguntar, mas pastor, quando que a gente faz isso? Por exemplo, quando a gente vem na igreja, ou você começa uma campanha, ou você começa a fazer um jejum, com o intuito de que Deus se dobre à sua vontade.
de que Deus faça aquilo que você quer, e você não está preocupado em saber o que Ele quer. Esse Deus estamos fabricando na nossa mente. É o gênio. Quer ver um outro Deus que a gente fabrica com muito costume? Papai Noel. Quem é o Deus Papai Noel? É o Deus que, se você se portar bem, no final do ano, Ele vai te abençoar. E que se Ele não te abençoou, é porque você não está se portando bem. Ou então a gente vê Deus como um pai ocupado, que parte para suas viagens na segunda e retorna no sábado. Um monte de viagens, reuniões de negócio. Mas Ele vai vir no domingo, não tem problema. Então coloque toda a sua casa em ordem durante a semana. E na segunda-feira volte a ser você. Porque Ele nunca vai saber mesmo. Ele está sempre viajando. Ele está sempre ocupado. Está ocupado para te ouvir. Ele nunca vai saber. Ou então, a gente vê Deus como um bom velhinho, um vovô, bondoso, generoso, como os avós costumam ser. Tem um vovô bem fresquinho aqui, né, Cido? Mostrou a foto da neta, gente, que coisa linda. Os vovôs são maravilhosos. O problema, será que você já não pensou num Deus como um dessas figuras que eu estou te passando? O problema de ver Deus como um pai ocupado é que um pai ocupado não tem tempo para suas perguntas. O problema de ver Deus como um avô bondoso é que Ele é fraco demais para carregar as suas cargas. E se esse Deus que você serve ou diz acreditar é o gênio da garrafa, você é mais importante do que Ele. Então, na verdade, Ele te serve e você é o Deus. Você é mais importante. Ele vem e Ele vai ao seu comando. Um Deus que parece até agradável para o nosso coração, mas realiza muito pouco. Essa espécie de Deus que você quer, essa espécie de Deus que você diz crer, será que essa espécie de Deus que a gente tem? A resposta de Davi é um gigantesco: você quer saber quem Deus é? Realmente é. Então leia isso. O seu nome é Iavé. Iavé, ele diz nesse texto, é o meu pastor. Embora essa palavra é estranho para nós, que a gente não está muito acostumado, para Davi fazia todo sentido quem era Iavé. Porque quem é Iavé? Ou o que é Iavé? Iavé é o nome de Deus. Y-A-H-W-E-H. Olha que coisa mais linda. E você pode me chamar de pregador, você pode me chamar de músico, você pode me chamar, sei lá, de pai, do que você quiser. São descrições exatas sobre mim, mas não são os meus nomes, não é o meu nome. Eu posso chamar você de pai, de mãe. Eu posso chamar você de empresária. Eu posso chamar você de crente. Os jovens gostam de chamar todo mundo aqui de crente. Fala, crente. É bom que você não precisa saber o nome, né? Vai, crente. Pronto, já resolveu. Mas se eu quero chamar o teu nome, eu pronuncio Aparecido, Fabiano, Fabiana, Luiz. Moisés, meu irmão, foi o primeiro a aprender sobre o nome de Deus, e foi de uma forma tão extraordinária. Foram aproximadamente 7 séculos antes de Davi escrever este salmo. Assim como Davi, Moisés também era um pastor de ovelhas, olha só. Na verdade, ele se tornou um pastor de ovelhas. Porque durante muito tempo, 40 anos da sua vida, os primeiros 40 anos da vida de Moisés, foram para ser criado, para ser um faraó. Então tudo que havia de bom e de melhor no reino estava à disposição dele.
apesar dele não ser egípcio. E aí um dia, ele vê um hebreu sendo maltratado por soldados egípcios, e ele mata esses soldados, enterra os seus corpos. Então a cabeça dele foi posta a prêmio. Sabe aqueles cartazes, procurado, sabe? Com a foto. Colocaram a foto de Moisés em todo o reino do Egito. Agora, ele foi jurado de morte, então ele tinha que fugir, e fugiu. E passa mais agora 40 anos, mais 40 anos pastoreando ovelha. E um dia Deus aparece para Moisés. E Moisés recebe uma ordem, aos 80 anos de idade, pastoreando ovelhas. Ele recebe uma ordem: volte para o Egito e diga que o Deus dos hebreus apareceu a você e ordenou que libertasse os hebreus. E Moisés apresentou mais desculpa para Deus do que minhas filhas na hora que eu peço para elas tomar banho. Eu nunca vi um negócio desse. Filha, vai tomar banho? Não, sabe o que é? É que nunca dá. Moisés apresenta as desculpas, e sabe o que é legal? Que cada desculpa, todas as desculpas que Moisés foi apresentando, Deus foi superando cada uma delas. Até que finalmente Moisés achou que ia dar a cartada final em Deus. Como a gente se acha às vezes mais inteligente que Deus. E ele pergunta para Deus: tá bom, qual é o seu nome? Porque eu vou lá, eu vou até o faraó, eu vou me apresentar. Eu não falo bem, provavelmente. Alguns dizem que Moisés era gago, eu não sei. Mas ele tinha dificuldade de falar. Ele fala isso para Deus: eu tenho dificuldade de falar. E Deus falou: não tem problema, tem o seu irmão Arão, ele vai falar por você. Ou seja, foi derrubando as desculpas. Tá bom, eu vou lá, eu vou me apresentar. Quer dizer, ele já me conhece, eu cresci com ele. Faraó, tudo bem? Você lembra de mim? O irmão Moisés, seu irmão, parceiro, é nós. Eu estava vagando no deserto, Faraó, por 40 anos, até que uma voz apareceu no meio da chama, num mato. Mas os matos no deserto pegam fogo mesmo, é quente. Então, o problema é que esse fogo não parava, não acabava. E não queimava, não consumia o mato. Ele continuava intacto. E uma voz saiu e tal. O que tem? Então, e Deus falou comigo. Deus, que Deus? Moisés, você sabe que aqui no Egito a gente tem inúmeros deuses. Tem Deus com cara de sapo. Tem Deus com cara de serpente. Tem Deus com cara de gafanhoto. Inclusive, Moisés, os faraós são deuses. Eu sou um Deus. Ele poderia falar para Moisés: que Deus é esse? Então ele vai me perguntar quem é o Deus. Eu tenho que apresentar a carteirinha, eu tenho que apresentar o RG do senhor, o CNPJ, o CPF, eu não sei o que o senhor usa. Se é pessoa física, se é pessoa jurídica. Eu preciso apresentar alguma coisa de concreto para Faraó. Os egípcios gostam de nomes de Deus. Eles amam deuses. Inclusive, se eles estivessem aqui e eles vissem esse mato pegando fogo, eles iam criar o Deus Sarça, iam adorar o Deus Sarça, iam fazer bonecos, iam fazer negocinhos do Deus Sarça, para adorar o Deus Sarça. Quem é esse Deus que fala contigo? Qual é o seu nome? Depois você vai lá para Êxodo capítulo 13, a partir do verso 13. E Deus olha para ele e fala: Moisés, quem precisa de nome é você, meu filho. Eu não preciso de nome. Você precisa de um nome porque antes você não era. Sua mãe engravidou de você. Você nasceu. E daqui a pouco você vai deixar de existir. É por isso que você precisa de um nome. Moisés, eu não preciso de um nome, porque antes de todas as coisas eu já era. Eu estou sendo agora. E amanhã eu já sou também. Mas você quer saber um nome que você pode me apresentar para Moisés, para o faraó? Eu sou. E não fica só no eu sou, ele fala: eu sou o que sou. Ou seja, eu sou o que sou, eu não sou o que você quer que eu seja. Eu não sou, inclusive, o que você pensa de mim. Deus está falando para Moisés e para nós.
A palavra que Deus usa, Yahvé. Apareceu para Abraão, para Isaac e para Jacó, como El Shaddai. Mas o nome Yahvé lhe soa perfeito, porque lhe dá uma completude de tudo que realmente ele significa, tudo. Como o judeu achava essa palavra muito forte, Yahvé, inclusive quando eles iam escrever nas suas anotações, e eles iam falar sobre o nome de Deus, eles usavam aquela pena, porque você sabe que na época não tinha caneta, era pena. Eles usavam aquela pena a única vez para escrever Yahvé, e depois descartavam para que ninguém mais usasse a pena, porque é um nome muito santo, muito sagrado. Como eles achavam um nome tão sagrado, eles não queriam pronunciar Yahvé. É um nome, inclusive Yahvé é só uma simplificação do nome que é muito mais difícil de se pronunciar. Então, para não pronunciar um nome tão sagrado, eles começaram a chamar Deus de Adonai, o Senhor. Então, quando você vê Davi falando, ele abre o Salmo 23 dizendo: o Senhor é o meu pastor. Duas coisas que Davi quer com isso: que você tenha temor de entender o tamanho de Deus. Ele não é um amiguinho de escola, pra você chamar de você, igual um monte de música faz hoje. Ele é muito mais alto do que você imagina. Quando você diz Senhor, o Senhor é poderoso. Ele é poderoso, sim ou não? Só que Ele é muito mais poderoso do que você está falando. Ele é infinitamente poderoso. Quando você diz Senhor, o Senhor é santo. Ele é santo, sim ou não? Mas Ele é muito mais santo do que você está dizendo. Então, quando você for tratar com o Senhor, trate-o olhando a realidade da vida pelo seu tamanho e o tamanho dele. O Senhor não o cobre de nada. Ele não lhe deve nada, não lhe deve nem explicação. Ai, Senhor, mas por que acontece isso? Ele não lhe deve explicação. Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que aconteceu isso ou não aconteceu aquilo? Não interessa, Ele não te deve explicação, Ele é o Senhor. Por que a gente precisa de um Deus tão grande? Porque Ele é imutável. Quando eu vou falar com você, ou quando você vai falar comigo, e você vai saber quem eu sou, provavelmente a gente sempre vai colocar um adjetivo depois da palavra eu sou. Por exemplo, eu sou gordinho. Eu sou feliz. Ou eu sou triste. A gente sempre acrescenta uma outra palavra. Eu sou forte, ou eu sou fraco. Eu sou fulano. Mas Deus não, Ele declara perfeitamente: eu sou. Tu és o quê? Eu sou. Não precisa de nenhuma palavra que o descreva, porque Ele nunca muda. Ele não está triste hoje, amanhã Ele está feliz. Ele não está animado quando acorda e desanimado antes de dormir. Aliás, Ele não dorme. E talvez a imutabilidade de Deus foi o motivo do Salmo 102, verso 27, dizer: mas Tu és o mesmo. Tu és aquele que nunca muda, Yahvé, um Deus imutável. Ele também é um Deus incausado. Embora Deus crie, Ele nunca foi criado. Embora Ele faça, Ele nunca foi feito. Embora Ele cause, Ele nunca foi causado. Você entende isso? Por isso que no Salmo 90, verso 2, o salmista diz assim: antes que os montes nascessem, ou que Tu formastes a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Deus Yahvé. O clima decreta ou determina o que a gente veste, sim ou não?
Se está frio, põe blusa. Se está calor, põe uma roupa mais leve. A gravidade, o poder da gravidade determina a nossa velocidade. A nossa saúde determina o nosso vigor. A gente pode até tentar desafiar essas forças, até tentar alterá-las alguma vez, mas a gente nunca vai conseguir removê-las. Mas o Senhor, o nosso pastor, Ele não verifica o clima, Ele o faz. Ele não afia a gravidade, Ele a criou. Ele não é afetado pelos problemas, Ele não tem corpo que possa ser afetado. Porque João capítulo 4, verso 24, Jesus disse: o Deus que fez todas as coisas, o Senhor, o Yahvé, é Espírito. E uma vez que Ele não possui corpo, Ele não tem limitações, do mesmo modo que Ele está lá no Camboja, Ele está aqui em São Paulo. Por isso que o salmista diz: para onde me irei do teu Espírito? Davi diz: para onde fugirei da tua face? Você acha mesmo que você pode se esconder de Deus? Você acha que há algum lugar nesse planeta que Deus não esteja vendo? Ele diz: se eu subir ao céu, Salmo 139, versos 7 e 8, se eu subir aos céus, tu estás. Se eu fizer do Seol ou do inferno a minha cama, eu sei que ali estás. Imutável, incausado e ingovernável. O Deus que governou ontem à noite, governa hoje. Com as mesmas convicções, com o mesmo plano, com o mesmo humor, com o mesmo amor. Que incrível. E desde que nenhum ato o fez nascer, nada pode deixar de fazê-lo existir. Será que Deus tem medo de terremotos? Será que quando passa um tornado, Deus treme de medo e diz: e agora? Quem poderá nos defender? Aquilo que você teme, teme a Deus. Aquilo que para você é impossível, para Ele é altamente viável. Ele estava aqui antes de todas as coisas, e Ele estará aqui depois de tudo passar. Os amigos podem segurar-lhe a mão em seu leito de morte, mas você precisa de um Yahvé que venceu a sepultura. Os filósofos podem debater o significado da vida, mas você precisa de um Senhor que te declare o sentido da vida. Você precisa do Senhor. Porque apesar dele ser o Senhor e parecer estar tão longe, a palavra seguinte que Davi usa no Salmo 23 é: o meu pastor. Ou seja, o Senhor que é grande, altíssimo, soberano, poderoso, que já existia, continua existindo e vai continuar existindo amanhã, que não teme a nada, o Senhor que é extraordinário, que é poderosíssimo, é tão poderoso, mas tão humilde, para ficar do meu lado, cuidando de mim como um pastor cuida das suas ovelhas. Assim que tenha medo, tema ao Senhor, trate-o com reverência, mas submeta ao seu amor, porque não há amor maior do que esse. E você não precisa carregar a carga de um Deus inferior, um Deus sobre uma estante, um Deus sobre uma caixa, um Deus sobre uma garrafa. Você não precisa de um Deus tão pequeno. Você precisa de um Deus que possa colocar 100 bilhões de estrelas na galáxia, e 100 bilhões de galáxias no universo. Você precisa de um Deus que possa moldar 2 punhados de carne em 75 a 100 milhões de células nervosas, cada uma com 10 mil conexões com outras células nervosas, colocar isso num crânio e chamar isso de cérebro. Você precisa de um Deus que, enquanto você está dormindo,
Ele possa vir na quietude da noite e tocar em você com ternura. Você precisa de Yahvé. E de acordo com Davi, você tem um Deus. E Ele é o teu Senhor. E o Salmo segue dizendo: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Ah, irmão, quantas vezes a gente mente. Eu já fiz isso várias vezes. Tudo que eu precisava era me desculpar, mas eu tinha que discutir. Tudo que eu precisava era me fazer ouvir, era ter razão. Tudo que eu precisava era ser paciente, mas eu tinha que tomar o controle. Tudo que eu tinha que fazer era entregar para Deus, mas eu tentei consertar do meu jeito. Como a gente é teimoso, como a gente bate a cabeça demais, independentes demais, autoconfiantes demais às vezes. Não, eu não preciso de conselho. Eu posso me virar sozinho e pum. Eu não preciso de um pastor. Parece que a gente, apesar de muita gente às vezes talvez não conhecer essa canção, mas a gente gosta de fazer coro a uma canção muito antiga do Frank Sinatra. Não é do meu tempo, mas eu conheço a canção. A canção dele dizia: eu fiz do meu jeito. My way. É isso? Eu fiz do meu jeito. Não esquenta não. Nós somos os únicos com o peito de ferro da autoconfiança? Eu acho que não. A gente gosta de fazer as coisas do nosso jeito. Esqueça o modo fácil. Esqueça o modo comum. Esqueça o melhor jeito. Esqueça o modo de Deus. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito. E de acordo com a Bíblia, esse é exatamente o nosso problema. Isaías 53, verso 6. Depois você lê. Ele diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desvia pelo seu próprio caminho. Quando você ouve a Bíblia falando de ovelhas, como no caso do Salmo 23, e Davi tratando a gente como ovelhas, de um pastor que cuida de nós, mas quando você pensa na figura da ovelha, você não pensa na ovelha como uma criatura obstinada. Talvez de todos os animais que Deus criou, a ovelha é a menos capaz de cuidar de si. Não tem garra, não sabe morder. A ovelha é uma tonta. Ovelhas são simplesmente tolas demais. Você já conheceu algum treinador de ovelha? Você já viu alguma ovelha fazendo truques extraordinários que um animal não pode fazer? Num circo, por exemplo. E agora com vocês, minhas espetaculares ovelhas, vão pular esse círculo de fogo. Aí você olha para a ovelha e ela está assim, Você fala, não é possível. Eu até acredito num círculo como é que era? Não, tem um outro, que eu era criança, falava, eu acho que era lenda. Circo de piolho, acho que era. De pulga. Eu até acreditaria num circo de pulga, mas nunca num circo de ovelha. Eu até acreditaria, eu ficava imaginando quando era criança as pulgas pulando, dando meia volta, cambalhota. Deve ser extraordinário, né? Nem sei se existe. Você já viu alguma ovelha dando cambalhota? Você já assistiu um show de circo? Pensa nesse nome. O espetacular Mazadon e a sua ovelha saltadora. Você já viu isso, não? Ovelhas são indefesas, irmão. Elas não possuem presas, nem garras.
elas não podem morder. E elas nem correm tão rápido assim. O máximo que eu vi uma ovelha fazendo para se defender é da cabeçada. Mas... Fala a verdade, você já viu os mascotes de times? Eu vou tentar lembrar de alguns. Do Corinthians, se eu não me engano, é uma águia, é isso? Uma águia. Um gavião. Isso. O do Palmeiras é um porco, não é isso? Mas você já viu agora o porco que fizeram? É bombado, cara de mal. Não é assim? O time de Santos tem o quê? Uma baleia, não é? É um peixe, mas é uma baleia, o mascote. Estou falando dos mascotes. Você vai ver inúmeros mascotes, você vai ver águia, você vai ver leão, você vai ver urso, não é? Eu nunca vi um time usar de mascote uma ovelha. Até porque eu acho que nem daria para inventar um grito de guerra. Nós somos as ovelhas, não cabe. Nós somos as ovelhas, não damos um pio. Além do mais, ovelhas são sujas. Aliás, um gato pode se limpar melhor do que uma ovelha. Um cachorro também. A gente vê pássaro tomando banho. Sempre que você vê um passarinho incomodado e ele procura um lago, alguma coisa, uma poça de água, ele mergulha ali, pronto, ele se limpa. Mas a ovelha, elas se sujam e do jeito que elas estão, elas ficam. E eu penso com isso, caramba, será que Davi não podia ter usado uma metáforazinha melhor, não? Claro que podia. Afinal de contas, a gente está falando de alguém que superou a perseguição do rei Saul. Caramba, ele venceu Golias. Por que ele não escolheu outra coisa que não fosse ovelha, irmão? Por exemplo, olha como ficaria legal o Salmo 23. O Senhor é meu comandante-chefe e eu sou o seu soldado. Ficaria legal, não fica? Estaria bom. Está vendo? A gente prefere assim. Um soldado ganha uniforme, ganha uma arma, às vezes até medalha. Por exemplo, ele podia ter escrito: o Senhor é a minha inspiração e eu sou o seu cantor. Ai, que lindo. Até romântico. Estamos no coral de Deus. No coral eu quero cantar. Olha que música linda. Que atribuição poderosa. O Senhor é o meu rei e eu sou o seu embaixador. Olha que lindo. Quem não gostaria de ser um porta-voz de Deus? Todos aplaudem quando um soldado passa. Mas quem percebe quando passa uma ovelha? Quem nota quando a ovelha canta? Ou quando ela atua? Só tem uma pessoa: seu pastor. E para Davi, esse é o ponto principal. Quando Davi era um soldado, um menestrel, um embaixador de Deus, ele buscou uma ilustração de Deus, e a única coisa que veio à sua mente foi: meu pastor. Porque ele se recordava de como ele dispensava atenção àquelas ovelhas e como aquilo exigia tempo dele. Ele dormia com elas, ele velava pela vida delas, dia e noite, 24 horas. Se você é um pastor que cuida do bichinho, da ovelha, você não pode ficar dormindo muito tempo, porque os lobos podem vir, as raposas podem vir e destruir o seu rebanho. Ele dormia com elas, ele velava pela vida delas, e o modo como ele cuidava das ovelhas de tão perto, lembrou a Davi como Deus cuida de nós.
E Davi ficou feliz quando ele pôde escrever: o Senhor, Yahvé, Adonai, é o meu pastor. E parece, na minha impressão, quando eu leio esse salmo, ele está orgulhoso de dizer: e eu sou a sua ovelha. As ovelhas são tontas. Então Davi podia dizer: mas eu sou tonto. Perto de Deus? Você quer comparar a minha sabedoria com a sabedoria de Deus? Sério? E ele se sente nada desconfortável de ser uma ovelha. Será que você possui essa autoconfiança? Será que você pode controlar o seu ânimo? Será que você nunca fica amoadinho, mal-humorado? Será que é possível se a gente conseguir se relacionar com uma pessoa pessimista, deprimida? Ou será que você está sempre otimista? Isso descreve você? Não. Será que a gente consegue viver em paz com todo mundo? Será que todos os nossos relacionamentos são doces e são saudáveis? Será que você não tem medo? A saúde precária do coração é descoberta. Será que você fica tranquilão, bocejando? O médico falou que eu tenho 2 meses de vida. Que delícia. Começa a Terceira Guerra Mundial. E você vira para sua esposa e fala: que nós vamos jantar, querida? Você pagou a conta do Wi-Fi, da internet. Internet, cara, você está no meio da Terceira Guerra Mundial. Deus. Tome cuidado, e eu fiz uma releitura de que se você não tomar o Senhor como seu Senhor e seu pastor, como que o Salmo 23 pode acabar sendo para você? Ouça isso. Você pode dizer assim: caso o Senhor não seja o seu pastor, e caso Ele não esteja tão próximo de você, eu sou o meu próprio pastor, e eu estou sempre em necessidade. Eu cambaleio de shopping em shopping, de psiquiatra em psiquiatra, buscando alívio, mas eu nunca encontro. Eu me arrasto pelo vale da sombra da morte e eu caio em pedaços. E eu temo qualquer coisa, desde pesticida a fio elétrico. Eu vou em reuniões semanais de grupo, eu me acho cercado de inimigos. Eu vou para casa e até peixe dourado me faz carranca. Eu unjo a minha cabeça com uma dose extra de Tilenol. E o aquário do meu peixinho transborda. Certamente que a miséria e o infortúnio me seguirão. E eu vou viver em autoconfiança pelo resto da minha vida, com uma vida solitária. Ai, Deus. De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual o significado da vida? O que é certo? O que é errado? Será que tem vida após a morte? A maioria dessas perguntas deixa a gente sem resposta. Os cachorros dormem. Os ursos até invernam. Os gatos têm a sua soneca diária. A maioria dos animais sabem como descansar, com uma exceção: não são os maridos em dia de sábado, são as ovelhas. Ovelhas não podem dormir. Para uma ovelha dormir,
Não pode haver nenhuma tensão no rebanho. Não pode haver nenhum inseto no ar. Não pode ter fome no estômago. E nós estamos falando de um bichinho que é voraz, que come o dia inteiro, e come, e volta a comer, e termina de comer e quer comer de novo. Parece nossos filhos, num tempo de férias. Como os bichos comem. Tudo tem que estar perfeito. E infelizmente, ovelhas não conseguem encontrar um pasto seguro para si. Infelizmente, ovelhas não podem passar sobre si inseticidas, repelentes, não podem lidar com atritos ou encontrar comida. E elas precisam de ajuda, elas precisam de um pastor que as guie, que as ajude a deitar e descansar em verdes pastos. Porque por si elas não podem descansar. Sem um pastor, elas não podem descansar, nem nós. O pastor escolhe para ela a trilha, prepara a pastagem, o pastor trabalha a ovelha, ele olha para o pasto, e aí elas podem descansar. Isaías 26, verso 3, o profeta disse: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aqueles cujo propósito estão firmes em ti. Yahvé, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está alicerçado em ti, porquanto este deposita em ti a sua confiança. Sabe, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo nesse mundo, principalmente na igreja atual, a igreja moderna, todo mundo vive pedindo bênção para Deus. Todo mundo vive medindo a sua fé segundo a bênção material que tem recebido. Afinal de contas, quem é contra ficar rico? Acho que ninguém, né? Quem quer ficar rico aqui? Mas rico mesmo, rico. O Senhor é meu pastor, diz o Salmo 23, que você conhece muito bem, e nada me faltará. Sabe por que nada me faltará? Não é porque Ele me dá tudo, mas é porque Ele faz questão de tirar de mim o que eu não preciso. E a primeira coisa que Ele tira como meu pastor, a primeira coisa que Ele toca e me transforma como meu pastor, e é sobrenatural, é um milagre. A primeira coisa que Ele faz, e Ele opera em mim, Ele tira de mim, a sua ovelha, a insaciabilidade. Porque Ele me satisfaz. O que o salmista está dizendo para nós é o seguinte, meu irmão: o Senhor é meu pastor. E se eu tenho o Senhor, eu já não sinto mais falta de nada. Ele me preenche. Se Deus não te preenche, talvez Ele ainda não seja o seu pastor. Talvez Ele seja um Deus distante, um Deus da religião. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, não porque me sobra. Porque o Salmo está dizendo o seguinte, depois dele falar isso: o Senhor é meu pastor, põe lá, Salmo 23, 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se a gente parar e falar glória a Deus, eu vou ser rico, sim ou não? Aí vem o verso 2: em verdes pastos me faz descansar. Deixa eu te dizer, eu estou falando da ovelha, sim ou não? E eu acabei de dizer que ovelhas não descansam, porque elas querem comer, elas são insaciáveis, elas comem, a menos que elas passem por uma transformação. A ovelha é voraz, ela come como uma doida, ela come até arrancar a raiz do pasto. É por isso que todo pastor de ovelha, animal, todo pastor é nômade. Todo pastor não se estabelece num lugar, porque um dia aquele pasto vai acabar e ele tem que dar um tempo para que aquele pasto volte. Então, enquanto aquela ovelhinha está comendo aquele pasto, ele já tem que estar visando aonde tem outro pasto, porque ela vai continuar comendo, porque é só o que ela sabe fazer.
E aí ele tem que pegar essas ovelhas e levar elas para um outro pasto. Porque aquele pasto que ela comeu já era. Ela comeu tanto que arrancou a raiz. E enquanto ela está comendo nesse novo pasto, ele tem que voltar para aquele pasto que ela estava e replantar. Para poder voltar algum dia a ter alguma coisa. Porque pensa num bicho que come. E bichos como esse, ovelhas, que não param de comer, quando vem um pasto verdejante, vem um banquete. Então, quando eu estou num pasto verdejante e eu sou ovelha, eu não vou pensar em descansar, porque eu preciso comer. Olha esse banquete. Parece a gente no Ano Novo, ou no Natal, né? Quando junta a família. Você vê a mesa e fala, gente, não é possível ter tanta comida nesse mundo. Aonde estava essa comida esse ano, que eu passei tanta fome? Eu passei tanta vontade de tanta coisa, que eu tinha que comer pão com mortadela. Você vê um banquete, você não vai descansar. Você quer comer. Ovelha é assim. Ela come. Pastos verdejantes são terreno para que ela coma por muitos dias. Então ela não vai descansar, a menos que algo aconteça e uma transformação aconteça. A menos que essa ovelha tenha vencido essa insaciabilidade dentro dela. Aí você entende por que nós somos comparados por Davi como ovelhas. Aí você entende por que a Escritura diz para nós que ser não é ter. Você entende o que a Escritura diz quando ela diz que ser é estar? Hello? Nós medimos as pessoas por aquilo que elas têm, por aquilo que elas fazem, pelas suas profissões. Você pergunta para uma pessoa, quem é você? Eu sou um engenheiro. Não, eu não perguntei o que você faz, eu perguntei quem é você. Eu sou dono de agência. Não estou querendo saber o que você faz. Para a Escritura, para a Bíblia Sagrada, no reino de Deus, se você quer ser, você não necessariamente precisa ter. Se você quer ser, você precisa estar. Porque na carta de Paulo aos Coríntios ele diz, pois aquele que está em Cristo, nova criatura é. Não aquele que tem a Cristo, não aquele que tem bens materiais, ou seja lá, o que tem dons, ou que prega muito, não. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Então, se Ele é meu pastor, ai Jesus, Ele não vai me dar muito. Porque se Ele vai arrancar de mim a insaciabilidade, porque Ele vai suprir a minha necessidade, Ele vai preencher o espaço vazio na minha alma, que eu não vou achar em químicas, eu não vou achar em remédios, eu não vou achar em prazer, eu não vou achar em diversão, eu não vou achar em nada, eu só vou achar nele. Se Ele vai suprir a minha alma insaciável, logo, se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o texto está dizendo que Deus vai me ensinar a viver com menos. É a fé do maná. É Deus dizendo para o povo hebreu no deserto. No Egito, Faraó os alimentava. No deserto, vocês são meus. Aqui eu os alimento. E como será isso, Senhor? Toda manhã, você vai acordar e a padaria vai estar do outro lado da rua. Todos os dias. Não guarde para amanhã, porque senão estraga. Qual é a fé do cristão? A fé do cristão é a fé do maná. Qual é a fé do maná? É a fé do pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sabe por quê? Porque amanhã é outro dia.
Eu tenho que ter fé para superar as adversidades de hoje, os problemas e as dificuldades de hoje. Não preciso ficar achando que Deus vai me dar fé para superar amanhã. Amanhã é outro dia. Eu vou vencer o meu inimigo hoje, eu vou vencer a tristeza hoje, eu vou vencer a falta de fé hoje. Amanhã a gente conversa. É a fé do maná. Tem hoje, glória a Deus. Amanhã o Senhor proverá. O Senhor é meu pastor, porque Ele acaba com a insaciabilidade da minha alma. O Senhor é meu pastor, porque Ele acaba com a minha ansiedade. Ai, gente, como a gente é ansioso. Quando Ele me toca, Ele me leva a águas de descanso. Deixa eu dizer algo profético para ti nessa noite. Deus está te levando a águas de descanso. Respira fundo. Não é hora de você ficar agitado. É hora de você descansar. Eu não preciso ficar controlando tudo. Eu não preciso ficar olhando tudo toda hora para ver o que está acontecendo nas minhas costas, porque eu sei que a minha vida está nas mãos do Senhor. E embora beber água para a ovelha seja um momento de fragilidade, seja um momento onde ela está vulnerável aos inimigos, ela fica tranquila e eu fico tranquilo, porque o Senhor está cuidando de nós. E eu não preciso ficar ansioso, Ele apazigua o meu coração. Porque além de tudo, Ele nos dá um senso de valor. Porque diz o texto que Ele me guia pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ou seja, Ele me dá senso de valor. Eu ganho uma identidade nele. Eu me torno incorruptível. Eu sei quem eu sou e por que eu estou aqui. Para que eu vivo. Então Ele é meu pastor porque Ele me muda. Ele te muda. O Senhor é meu pastor porque Ele me faz enfrentar os meus medos. Ele te faz enfrentar os seus medos. Porque ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É como se Ele estivesse dizendo para nós: vem comigo, vamos enfrentar seus medos. Eu vou levar você para pastos verdes. Você tem que passar por isso, você tem que vencer isso. Eu vou mudar você. Você vai parar de ter medo, esse medo selvagem que te paralisa. Eu vou levar você para um patamar de fé. Por isso Ele é meu pastor. Porque Ele me ajuda a relativizar o poder das circunstâncias. E Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. E faz o meu cálice transbordar. Para que os meus inimigos saibam. Não são os seus inimigos. Não são as circunstâncias que dizem para você o que é vida, meu filho. Quem diz para você o que é vida sou eu, o teu pastor, diz o Senhor. Por isso senta na mesa, come. Mas Senhor, meus inimigos estão na mesa. Não tinha outro lugar para o Senhor preparar uma mesa, não? Pode comer. Que o Senhor está dizendo para você: eu sou uma barreira intransponível. Pode descansar em paz. Coma. E o Senhor é meu pastor. Porque Ele me dá um senso de comunidade, sabe? Enquanto muita gente está preocupada em ser influenciador, influenciadora, ou muita gente está sendo influenciada, ou muita gente está buscando likes, ou muita gente quer saber quantos amigos você tem, quantos seguidores você tem no Instagram, no Twitter. Eu nem entro no Twitter mais. O Twitter é um lugar selvagem. Só tem gente falando besteira. Quantos seguidores você tem? Quando alguém te perguntar quantos seguidores você tem, você pode responder: eu tenho 2. Ai, só 2? É. Porque a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Ou seja, Deus me dá um senso de comunidade. Porque agora, como eu estou sendo transformado, e você está sendo transformado pela vida do Senhor em você,
agora a gente pode ser mais bondoso e mais misericordioso uns com os outros. E a gente começa a tentar construir uma sociedade mais solidária, mais amável, mais cheia de compaixão, aonde todos se responsabilizam por todos, aonde todos amam a todos, onde todos carregam a carga uns dos outros. O Senhor é meu pastor porque Ele me põe numa comunidade onde eu não estou sozinho. Você tem irmãos e irmãs. E aí vem a palavra mais extraordinária desse salmo. Certamente. Davi não está dizendo, talvez a bondade e a misericórdia me sigam, ou possivelmente a bondade e a misericórdia me sigam. Ou ele não está dizendo, olha, eu tenho um pressentimento de que a bondade e a misericórdia me seguirão. Não. Ele acredita em um Deus seguro, que faz promessas seguras, que oferece uma base segura. Davi teria amado as palavras do apóstolo Tiago, capítulo 1, verso 17 de Tiago. Ele descreve Deus como aquele em quem não há mudança e nem sombra de variação. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Sabe o que o Tiago está dizendo? Que toda vez que você responsabiliza Deus por algo ruim que está acontecendo com você, ou algo ruim que está acontecendo no mundo, não é verdade. Porque se tem algo que vem de Deus, não é a catástrofe. Se tem algo que vem de Deus, não é a tragédia. Se tem algo que vem de Deus, não é a doença. Sabe o que vem de Deus? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O seu humor pode mudar, o meu humor pode mudar, mas o de Deus não. A nossa mente pode mudar, as nossas preferências, os nossos desejos podem mudar, o de Deus não. A nossa devoção a Deus pode vacilar, a nossa fé pode vacilar, mas Deus não. Ele é um Deus seguro. E porque Ele une Deus seguro, podemos declarar confiadamente, certamente, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E o que vem depois do certamente? Bondade e misericórdia. Se o Senhor é o teu pastor, se o Senhor guia o rebanho, e guarda a nossa retaguarda contra os inimigos, não apenas a bondade nos cercam, porque nós somos pecadores e necessitamos da misericórdia. Não apenas a misericórdia, porque nós somos frágeis e nós precisamos de bondade, precisamos de ambas. Bondade para suprir toda a carência e misericórdia para perdoar todo o pecado. Bondade para prover e misericórdia para perdoar. Bondade e misericórdia é uma escolta celestial maravilhosa. Se essa dupla não reforça a sua fé, então tente a próxima frase. Todos os dias da minha vida. Só quando a igreja permite ser ovelha do pastor e quer ser pastoreada por esse pastor e alcança isso, você é cercado pela bondade e misericórdia. Confie na sua fé e não nos seus sentimentos, irmão. Porque a gente não se sente espiritual todos os dias. Os nossos sentimentos não têm impacto na presença de Deus. Nos dias em que você não se sentir perto de Deus, agarre-se na fé, não nos seus sentimentos. Mesmo quando a gente prefere um lugar afastado, mesmo quando a gente prefere estar no lixo, é a graça dele que segue andando conosco, nos segue todos os dias. Nunca nos deixa, pacientemente persistente. Fielmente presente, usando todo o seu poder para convencer-nos de que Ele é e quem Ele é. Para que você possa confiar nele, para que você possa acreditar que Ele pode guiar o seu lar melhor do que você, que a sua bondade e misericórdia vão seguir você todos os dias da sua vida.
E mais, aleluia. O texto diz que aqui não é meu lar, aqui não é sua casa. Que bom saber disso. Porque ele diz: e habitarei na casa do Senhor. Você tem um endereço eterno. Diga comigo: aqui não é o meu lar. Repete: aqui não é o meu lar. Diga: aqui definitivamente não é meu lar. Então, se você acabou de dizer que aqui não é o seu lar, cuidado para que você não viva como se fosse. Cuidado para você não se apegar demais aqui, como se aqui fosse o teu lar. Por acaso você penduraria quadros decorativos na parede de um ônibus? Você prepararia um quarto numa parada de beira de estrada? Você carregaria uma cama extra num voo comercial? Como a gente pode tratar esse mundo como nosso lar? Ele não é. A maior calamidade, irmão, não é você se sentir longe de casa, longe do lar, quando você está. A maior calamidade é você se sentir em casa, quando você não está. Não é triste a gente achar que estamos longe de casa. É triste a gente achar que aqui é a nossa casa. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que palavra descreve o seu corpo? Um corpo canceroso? Meu corpo artrítico? Meu corpo deformado? Meu corpo aleijado? Meu corpo expansivo? A palavra pode ser diferente, mas a mensagem é a mesma. Esses corpos são fracos. E eles começam a decair no minuto que nós começamos a respirar. E de acordo com Deus, isso é parte do plano. Cada ruga, cada agulha, levam a gente um passo mais próximo dele. Quando Jesus mudar nossos corpos, eles simplesmente serão eternos. E aí, meu irmão, não tem mais dor, não tem mais depressão, não tem mais enfermidade, não tem mais fim. Sabe por que que dói quando a gente se separa de alguém? Quando alguém morre e a gente ama. Porque a gente foi preparado para a eternidade desde antes da fundação do mundo. Por isso dói. Mas um dia, não haverá mais fim. E cada dia na presença dele será como se fosse o primeiro dia. E habitarei na casa do Senhor eternamente. Você tem um destino, irmão. Aqui não é o seu lar. E por mais que a gente acredite que nós estamos em missão, e é verdade, desde o dia que entregamos a nossa vida a Jesus, nós estamos em missão. O nosso pastor está nos conduzindo todos os dias para Ele. Lá a nossa alma não vai ficar insaciada. Lá será consumado a obra feita na cruz. É verdade que não serão todas as lágrimas que Deus enxugará aqui. Algumas Ele vai enxugar lá. Então chore. Mas acredite, enquanto você estiver aqui, a bondade e a misericórdia estão seguindo você.
Deus está com você. Deixa eu orar por você. Feche os teus olhos. Fica com seus olhos fechados e eu não quero que você pense aqui, eu quero que você eleve os teus pensamentos na eternidade com Ele. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Sim, meu Deus, verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum amor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações clamarão da tua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais.
O Senhor é o meu pastor, e nada nos faltará. Ele nos faz deitar em verdes pastos, guia-nos mansamente às águas tranquilas. Por amor do seu nome, refrigera a nossa alma. E ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Preparas uma mesa na presença dos nossos inimigos. Unges a nossa cabeça com óleo e faz o nosso cálice transbordar. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias, e habitaremos na casa do Senhor para sempre. Oh Senhor, que essas sejam verdades, palavras na nossa vida, verdadeiras palavras no nosso coração, que caiam como um bálsamo nessa noite. Cancelamos, sim, pela autoridade de Jesus, cancelamos as palavras de Satanás contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, de que os nossos filhos não prestariam para nada nessa vida. Anulamos, Senhor, no reino espiritual nessa noite, porque o Senhor é o nosso pastor e está nos conduzindo. Sim, Jesus, sacia a nossa alma nessa noite, sacia a nossa alma nessa noite, que de todas as coisas que buscamos para nos saciar, o que realmente precisamos é do Senhor. O que realmente precisamos é a tua presença, Senhor. Sim, Jesus. Traga descanso à nossa alma nessa noite. Traga paz, Senhor. Ajuda-nos a vencer os monstros da nossa alma. Sim, Jesus, se conosco. Ajuda-nos, fortalece-nos. Para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda Jesus. Amém, aleluia. Amém. Que glória, oh glória. Que Deus te fortaleça, que Deus te conduza, que Deus te livre de ter uma vida que você viva para si, que você viva para Ele, para que a bondade e a misericórdia te sigam. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.